Em 11 de setembro de 2001, o mundo parava em frente à televisão para acompanhar os Estados Unidos sendo atacado por terroristas da Al-Qaeda que sequestraram e atiraram aeronaves comerciais cheias de passageiros contra o Pentágono e as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York. Após os ataques, muito se especulou a respeito do ódio cultivado por décadas do seio de grupos radicais como a Al-Qaeda e que, chegada a hora, se voltou contra o seu alvo maior. Em cada terrorista envolvido na ofensiva, certamente pulsava um sentimento de vingança contra as políticas americanas postas em prática no Oriente Médio. Naquela manhã, a cidade de Nova York estremeceu diante de um acontecimento sem precedentes, que abismou até mesmo um dos serviços de inteligência mais competentes do mundo. Digno dos filmes hollywoodianos, expert em transformar catástrofes fictícias em espetáculos com 2 horas de duração, o ataque às torres gêmeas do World Trade Center até hoje parece inverossímil. A barbárie suicida foi da autoria da rede terrorista Al-Qaeda, sob o comando de Osama Bin Laden, e deixou aproximadamente 3.000 mortos, além de mais de 6.000 feridos. Após 22 anos, relembro o atentado às Torres Gêmeas. Eu sou Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Um dia que ficou gravado na memória como um dos momentos mais sombrios da história contemporânea. 11 de setembro de 2001, quando 4 aviões foram sequestrados para atingirem as Torres Gêmeas em Nova York e o Pentágono em Washington, nos Estados Unidos. Uma 4ª aeronave, que rumava em direção à capital americana, caiu na Pensilvânia. Embora muitos recordem esses eventos apenas através de vídeos e livros de história, seus efeitos continuam a reverberar pelo mundo. Após os ataques, os Estados Unidos lançaram uma série de intervenções mundo afora. O Afeganistão, invadido em outubro de 2001, voltou a ficar sob controle da milícia talibã, que impõe uma deturpada interpretação do Islã à população. O Iraque, ocupado pelas forças americanas em 2003, a instabilidade política e as crises de segurança, que ainda ecoam os conflitos que se seguiram à queda de Saddam Hussein, seguem parte do cotidiano. As 2 décadas viram ainda mudanças significativas da política externa dos Estados Unidos. As intervenções militares foram deixadas para trás, e não são poucas vozes, incluindo entre republicanos, que defendem o fim do papel de xerife do mundo. O foco no combate ao terrorismo, personificado pela guerra ao terror, deu lugar a outras questões internacionais, como as tensas relações com a China e, mais recentemente, a guerra na Ucrânia e o antagonismo em relação à Rússia. Os atentados não são uma consequência direta da política americana, mas indiretamente são. Parece haver pouca dúvida quanto ao fato de os responsáveis virem de uma rede de terrorismo que tem suas raízes no exército mercenários, que foram organizados, treinados e armados pela CIA, Egito, Paquistão, pela inteligência francesa, pelos fundos provenientes da Arábia Saudita e similares. A relação de Bin Laden com os Estados Unidos no passado, quem diria, foi de cooperação. Em 1979, em plena Guerra Fria, o governo estadunidense investiu nas guerrilhas do Afeganistão contra a dominação soviética no país. Muitos dólares foram gastos para recrutar militares árabes mundo afora. 10 anos mais tarde, contudo, a extinta União Soviética desistiu do conflito, porém o Afeganistão prosseguiu em guerra. Ao norte, os comunistas pró-União Soviética tomaram a capital Cabul. Entre os rebeldes, a situação era tensa. O milionário saudita Osama Bin Laden, considerado o pupilo de Abdullah Azzam, ordenou o atentado contra seu mestre e tornou-se o líder dos guerrilheiros.
Uma de suas primeiras medidas foi implementar a Al-Qaeda, criada em 1987. Posteriormente, Bin Laden rompeu com o seu país natal, a Arábia Saudita, que preferiu se aliar aos norte-americanos após o Iraque invadir o Kuwait em 1990. Daí em diante, uma série de atentados passaram a ser cometidos pelas forças rígidas pelo terrorista contra os Estados Unidos, até culminar com o maior deles em 11 de setembro de 2001. As causas mais efetivas dos atentados recaem mesmo em uma ideologia de fundo religioso fundamentalista, na ideia de uma jihad contra o mundo exterior ao universo muçulmano. As narrativas conspiratórias negam a capacidade de ações ideológicas desse tipo causar o impacto que causaram em 11 de setembro e reservaram esse poder a forças ocultas. O fato é que em outubro de 2001, o governo Bush lançou-se na chamada guerra contra o terrorismo e o Afeganistão foi escolhido como o primeiro alvo dessa cruzada contra o terror, por ter ofertado refúgio a Osama Bin Laden e se negado a entregá-lo. À revelia das Nações Unidas, o país foi invadido pelos Estados Unidos e seus aliados com o alegado objetivo de caçar o terrorista e desmantelar a Al-Qaeda. Como era de se prever, milhares de inocentes sofreram as consequências da resposta bélica norte-americana. Ao todo, 240 mil afegãos, mais de 70 mil deles civis, além de mais de 2.300 militares dos Estados Unidos morreram. Posteriormente, os Estados Unidos também invadiram o Iraque, país designado como parte do chamado Eixo do Mal, de acordo com o presidente George W. Bush. Tratar a guerra do terror de forma abrangente e limitada, em vez de focada no pequeno grupo perpetrador dos ataques de 11 de setembro, foi um grande erro na visão do presidente Barack Obama. Segundo ele, ao tomar esse posicionamento, os Estados Unidos criaram uma armadilha para si mesmos. Essa posição só fez crescer o prestígio da Al-Qaeda, racionalizou a invasão do Iraque, colocou a maior parte do mundo muçulmano contra nós e por quase uma década promoveu uma imagem distorcida da política externa americana, ponderou Obama no livro Uma Terra Prometida, editada pela Companhia das Letras. Uma das consequências mais marcantes do 11 de setembro foi justamente o foco renovado sobre o mundo islâmico. Se antes a ameaça vinha da figura do soviético, no contexto da Guerra Fria, após os atentados, o perigo passou a ser encarado pelo outro muçulmano. Os aeroportos viraram verdadeiros espaços de exceção para muitos viajantes dos países árabes rumo aos Estados Unidos e muitos países da Europa. Sem falar na polêmica prisão de Guantánamo, localizado em Cuba, para onde foram levados a partir de janeiro de 2002 supostos prisioneiros terroristas. De acordo com fontes relacionadas a direitos humanos e constitucionais, o local chegou a abrigar cerca de 680 prisioneiros vindos de 43 diferentes países, em sua maioria do Afeganistão e do Iraque. Inclusive, houve diversas denúncias de casos de tortura de prisioneiros pelos militares americanos e de violação das convenções de Genebra. Atualmente existem 40 detidos, incluindo 5 homens que planejaram e forneceram apoio logístico aos ataques de 11 de setembro de 2001. Contudo, o atual presidente americano, Joe Biden, pretende desativar a prisão em algum momento do seu mandato. 20 anos atrás, porém, o revanchismo justificado pela magnitude dos ataques exacerbou o papel de polícia do mundo assumido pelos Estados Unidos como prerrogativa de sua hegemonia mundial. De acordo com a União Geofísica Americana, o impacto dos aviões causaram abalos sísmicos de 0,9 a 2,3 de magnitude na escala Richter. Um terceiro prédio também teria caído por conta de falhas estruturais geradas por um incêndio de 7 horas, causados pela queda das torres. Conforme relatos colhidos pela Comissão Nacional sobre os ataques terroristas nos Estados Unidos, é possível perceber que os passageiros de um avião tentaram invadir a cabine. Isso fez com que os terroristas derrubassem a aeronave antes. Até hoje não se sabe ao certo qual era o alvo da aeronave, mas acredita-se que poderia ser a Casa Branca ou o Capitólio. As consequências dos atentados de 11 de setembro foram inúmeras e atingiram os Estados Unidos e grande parte do mundo. Quase 3 mil mortos, intensa destruição material, invasão do Afeganistão pelos Estados Unidos para capturar Osama Bin Laden e derrubar o Talibã, criação nos Estados Unidos de uma legislação antiterrorismo extremamente rígida, o Ato Patriota, e adoção de medidas nas práticas de segurança dos voos, tornando-as mais rigorosas e criteriosas.